Na aula de matemática, nós vamos falar um pouquinho mais sobre aquele jogo Qual é o Maior, tá bom? Porque nós vamos corrigir as páginas 195 a 198, como está aqui no slide, ok? Então, vejam. Resolvendo problemas. Observe uma rodada do jogo Qual é o Maior entre Edgar e Maria. Gente, como que era esse joguinho? Vocês tinham que destacar as fichinhas do anexo 1, deixa eu ver se é o anexo 1, isso mesmo, do anexo 1 de matemática, e jogar com alguém aí da sua casa. Essas fichinhas, vocês iam virar, né, 3 fichas. Então, por exemplo, o Edgar, na primeira rodada, ele virou o 4, o 3 e o 1. E ele viu que com essas fichas, quando ele virou, ele podia formar o maior número, o 4, 3, 1, tá? A Maria, na verdade, ela virou 0, 1 e 2. E ela viu que quando ela virou essas cartas, ela podia formar o maior número, que era 210. Ok? E assim foi em todas as jogadas, né? Quando o Edgar ele conseguia formar o maior número, ele circulava de vermelho. Quando a Maria conseguia formar o maior número, ela circulava de verde. Olha aqui, ó. O Edgar, com as fichas que ele virou, ele conseguiu formar o maior número, 500. E a Maria conseguiu formar 970, o maior número que ela conseguiu formar. Tá bom? Então, aqui, vamos lá para a página 196, a gente já volta na 195, tá bom? Veja no primeiro exercício. Edgar e Maria cometeram 2 erros no registro que fizeram. Então, aqui nesses registros que eles fizeram, tem erros, ok? Porque eles não formaram o maior número, circularam o número errado. Então, vamos entender quais foram os erros que eles cometeram. Descubra em que jogadas isso ocorreu e quais foram os erros. Então, ó, número da jogada, quarta jogada. Então, na quarta jogada, erro cometido. Maria formou o número 141, enquanto deveria ter formado o número 411. Porque ó, ela virou o 1, o 4 e o 1. E ela formou este número. Sendo que com este número ela podia ter formado um número maior, o 411. E com isso poderia ter circulado o seu número na jogada. Vamos lá na quarta jogada para a gente entender. Ó. Primeira, segunda, terceira, na quarta jogada. Olha aqui, ó. O Edgar, ele virou 2, 1, 1. Então, ele formou 211. E a Maria virou 1, o 4 e 1. E ela só formou 141. Sendo que com esses algarismos, ela poderia ter formado 411. E quem ganharia essa jogada seria ela e não Edgar com 211. Tá bom? Porque, a princípio, ele marcou 211 e ela 141. Então, 211 é maior que 141. Mas, quando nós percebemos que o 141 dá para se tornar o número 411, quem ganhou essa jogada deveria ter sido a Maria. Então, aqui foi um erro que ela cometeu. Então, você tem que fazer essa marcação aí na sua tabela, tá bom? E também tem que escrever o que está escrito aqui na página 196, tá? Agora vamos ver outro erro, ó. Número da jogada, sexta jogada. Erro cometido. O número circulado não foi o maior da jogada. O número circulado foi o 311, enquanto deveria ter sido 320. Vamos na sexta jogada. Ó, sexta jogada. 320 Edgar, 311 Maria. Tá errado, porque o 320 é maior que 311. Então, quem deveria ter ganho esta jogada deveria ter sido o Edgar. Tá? Então, faz essas anotações aí. Então, esses foram os erros que eles cometeram na quarta e na sexta jogada, e aqui tem os erros cometidos. Agora, 2. Agora, retorne à tabela e corrija os erros cometidos por Edgar e Maria. Depois que você anotar aqui, você vai voltar lá na tabela, como eu mudei aqui, ó, na quarta jogada e na sexta jogada. Eu tenho que fazer essas correções, ok? 3. Na 10ª jogada, veja as fichas que cada jogador virou. O Edgar virou o 0, 8 e o 2. E a Maria virou o 2, o 1 e o 8. Certo? Qual o maior número que cada jogador poderá formar com os algarismos virados? Então, vejam, gente. Vamos supor o Edgar com 0, 8, 2. Deixa eu ir aqui, porque aí dá para explicar melhor para vocês, ó. Então, com 082, o Edgar poderia formar 820,
802, 208, que mais? 208, 820, 802, eu acho que são esses números, tá bom? Então, ó, mas registre esses, ó, qual o maior número que cada jogador poderá formar com os algarismos virados? O maior número que Edgar poderá formar é 820, não é? Porque aqui, ó, dos números que ele pode formar com esses algarismos aqui, o maior é 820. Agora, vamos ver a Maria. A Maria ela virou o 2, o 1 e o 8. Então, ela poderia formar já o número 218, o número 128, o número 812, o número 821, que mais dá para formar? 281, 182 já foi? Não, 182. Olha, aí nessas fichas que a Maria virou, há mais possibilidades de formar números com essas fichinhas, tá bom? Desses números que foram formados aqui, qual é o maior número? O 821. Olha aqui, ó. Edgar poderá formar o número 820, que é o maior número, e Maria o número 821. Então, agora você vai lá na tabela, ó, porque fala assim, registra esses números na tabela. E aí vocês têm que registrar aqui na 10ª jogada, que o Edgar virou, o maior número que ele formou foi 820, e a Maria, o maior número que ela formou foi o 821, tá bom? Ok? Tem que escrever aqui, ó, Edgar poderá formar 820, Maria 821. E ir lá na tabela e registrar, certo? Vou deixar aqui para caso você tenha alguma dúvida desses números aqui, tá? Foram os números formados com as fichinhas que eles viraram. B. Qual jogador irá contornar o maior número e ganhar um ponto? Então, aqui na 10ª jogada, só quem tirou o maior número que poderá circular, que é quem? Maria. Foi Maria que tirou o 821, que é maior do que 820. Então, tem que ser circulado de verde. Aqui eu não dá para colocar verde aqui, tá? Mas aí você coloca aí na sua apostila. Vamos ver. B. Maria irá contornar o número 821 e ganhará um ponto, né? Então, ela ficou com um ponto a mais. Qual é este número? É o número... essa resposta que eu tô colocando aqui, gente, o número aqui, ó, é 821, tá? Então, vocês escrevam aqui embaixo 821. Contorne o número na tabela. Já contornou lá, tá? Ó, já tá contornado. Agora, quem vencerá o jogo após a 10ª jogada? Então, ó, se a gente for contar depois das correções, então, por exemplo, quem ganhou? O Edgar fez 1, 2, 3. Aqui não conta porque estava errado. 4, ó, 324, 5. Então, o Edgar fez 5 pontos. E a Maria? A Maria fez, aqui ela acertou 1, 2, aqui estava errado, 3, 4, 5. Então, o jogo, ó, o jogo terminará empatado, pois ambos contornaram 5 números e fizeram 5 pontos. Então, esse joguinho aqui que eles fizeram foi empate. Os dois fizeram 5 pontos, certo? Corrija na sua apostila. Na página 197, vamos lá, eu vou aumentar aqui para ficar melhor para nós enxergarmos. Então, nós temos, vamos resolver algumas situações problema que envolvem números. Se preferir, utilize as fichas numeradas de 0 a 9 do jogo, qual é o maior. Então, usamos o algarismo. Vamos supor que você virou lá no joguinho o número 2, o 9, o 5 e o 1. Faça o que se pede. Forme os 4 maiores números possíveis, mas atenção, não repita nenhum algarismo no mesmo número. Então, vocês tinham que formar os números maiores possíveis. Então, aqui nós formamos, ó, o 9.521, 9.251, 9.512 e 9.215, tá? E aqui embaixo deveríamos colocar em ordem crescente, que é do menor para o maior, tá? Então, vai ficar 9.215, 9.251, 9.512 e 9.521. Decomponha os 4 números que você formou no item A de acordo com as indicações abaixo. Então, nós temos
9 milhares, 5 centenas, 2 dezenas, 1 unidade. Neste aqui, 9 milhares, 2 centenas, 5 dezenas e 1 unidade. Neste outro, 9 milhares, 2 centenas, 1 dezena, 5 unidades. E 9 milhares, 5 centenas, 1 dezena e 2 unidades. Tá? Nós decompomos esses números aqui. Agora, usando os mesmos algarismos do exercício anterior, que são esses aqui, esses mesmos, tá bom, gente? Faça o que se pede. Forme os 4 menores números possíveis. Mas atenção, não repita nenhum algarismo no mesmo número. Então, um menor número vai começar com 1, porque 1 não é o menor número. Aqui o maior é 9, então começa com 9. O menor é 1, começa com 1. Então, nós formamos o número 1259, 1295, 1529, 1592. Colocando estes números na ordem decrescente, que é do maior para o menor, crescente do menor para o maior, pequeno cresce e decrescente grande diminui, tá? Então, vai ficar, ó, 1592, 1529, 1295 e 1259, ok? Aqui, vocês também vão decompor o número, assim como foi feito no exercício anterior. Então, nós temos o número 1259, vai ficar 1 milhar, 2 centenas, 5 dezenas, 9 unidades. 1 milhar, o próximo, ó, 1 milhar, 2 centenas, 9 dezenas, 5 unidades. 1 milhar, 5 centenas, 2 dezenas, 9 unidades. 1 milhar, 5 centenas, 9 dezenas, 2 unidades. Ok? Agora vejam a atividade da página 198. Continuação da 198, tá bom? Tereza foi com sua avó ao banco e o gerente informou que ela precisaria criar uma senha para acessar sua conta no caixa eletrônico. A senha deveria ter qualquer combinação dos 3 algarismos a seguir, 0, 5, 9. Tereza ajudou a sua avó escrevendo todas as possibilidades de senha, para que ele escolhesse uma. Quais senhas Tereza escreveu? Então, essa aqui eu vou fazer agora com vocês, porque eu não fiz antes. Então, vamos lá. Vamos ver quais senhas que são possíveis serem formadas com esses algarismos. Então, a primeira senha pode ser 059, certo? Opa, que bagunça! 059, 590, certo? 095, que mais? 950. Vamos ver o que mais nós podemos formar. Então, vamos ver. Então, nós já temos aí o 059, 09, vamos ver, 590, 095, 950, dá pra gente formar 590, 905, tá bom? Então, essas são as possibilidades de senha que a avó da Tereza pode formar a sua senha, tá bom? Nós vamos ter para realizar atividades das páginas 203 e 204. Então, vamos lá. Vamos aumentar. Aqui. Atividade 3. Utilize o que você aprendeu sobre a tabuada do 6 e do 8 e o cálculo mental para realizar as multiplicações do quadro a seguir. O ideal é que vocês façam isso mentalmente, tá bom? Vocês vão colocar o resultado aqui das tabuadas do 4, do 7, do 2 e do 3, ok? Uma coisinha que eu quero lembrar para vocês. Por exemplo, nós temos aqui 4 vezes 30. Você sabe quanto que é 4 vezes 3? Então, por exemplo, se 4 vezes 3 é 12, tá? E eu tenho esse zero aqui, no resultado eu vou colocar 4 vezes 3, que é 12, e vou acrescentar o zero do 30. Aqui, 4 vezes 6, no resultado eu vou acrescentar o zero do 6. No 4 vezes 300, eu vou colocar o resultado de 4 vezes 3 e vou acrescentar os 2 zeros do 3. E a mesma coisa com 600, tá bom? Complete a primeira linha de cada quadro
Depois analise o que obteve na primeira linha e complete as demais. Você pode usar sua tabela de multiplicação. Lembra da tabelinha de multiplicação que vocês recortaram e colocaram durex nela para ficar durinha, né? Então vocês podem consultar lá essas tabuadas, tá bom? A mesma coisa aqui, isso aqui não vai ter lá, tá? Mas a mesma coisa, 5 vezes 5, vai saber o resultado, vai acrescentar os 2 zeros do 500, aqui os 2 zeros do 900 e os 2 zeros do 700, tá bom? Use a régua para ligar os pontos e produzir as figuras. Pro, qual figura? É a figura que você conseguir formar, tá? Figuras geométricas, tá vendo aqui que são formados com figuras geométricas? Então, vocês vão ligar e vão tentar formar as figuras que vocês... Não, gente, não é isso, desculpa. Vocês não vão reproduzir, vocês não vão inventar. Vocês vão reproduzir. Você tem que fazer esta figura aqui nesses pontilhados e nesses pontilhados. Então, você vai usar a régua para traçar de acordo com esta figura, porque é para reproduzir. A mesma coisa esta, tá? Você vai traçar para que fique igual a esta, ok? E aí, ó, nós temos aqui, vamos usar a reta vazia para fazer as multiplicações. Então, veja um exemplo aqui. Então, nós temos aqui, ó, uma reta. Vamos ver o que a professora está falando. Lembre-se de que na reta vazia, você é quem faz a numeração com suas estratégias de cálculo. Então, aqui ele está calculando, ó, veja como Vitória fez 3 vezes 7. Ela colocou 0 vezes 7, 7. 7 vezes 7, 14. 14 vezes... Opa! Desculpa, ela fez assim, gente, a tabuada do 3, ó. Ela tá fazendo assim, ó. 0 vezes 3, 7. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. É assim que ela achou, tá? Então, você coloca a tabuada do 7, vai começar 0, 7, 14, 21. E cada número desses, por exemplo, 0 mais 7, 7. 7 mais 7, 14. 14 mais 7, 21, tá? É uma estratégia de cálculo. Aqui é a lição de casa. Opa, o que eu tô fazendo? Ah, tá. Ah, gente, isso daqui não precisa fazer, não. Desculpa. A página 204 eu vou mandar depois pra vocês, tá? Esquece isso daqui, ó. Vou até riscar pra você esquecer. Esqueça. Não é para fazer agora, certo? Combinado? Nós vamos fazer isso em outro... Opa! Nós vamos fazer isso em um outro momento, ok? Vamos voltar ali, vamos colocar aqui de novo. Não precisa fazer por enquanto. Eu vou mandar isso em outro momento, tá? Vamos continuar aqui, na verdade, agora sim a lição de casa, ó. Em casa, vamos aumentar. É que eu vi escrito lição de casa lá e acabei me confundindo. Mas aqui, ó. Observe as 5 primeiras jogadas do jogo Qual é o Maior entre Vitória e Felipe e resolva as questões a seguir. Então, Vitória e Felipe jogaram 5 jogadas aqui, ó. Vitória fez essas pontuações e Felipe fez essas. A. Use uma cor para cada jogador e contorne em cada jogada o maior número. Então, vai escolher uma cor para Vitória e uma cor para o Felipe. Vamos supor, Vitória escolhe amarelo, Felipe escolhe o verde. Então, vocês vão marcar qual é o número maior. Qual é o maior de 752 ou 221? 432 ou 521? E aí, se for o número da Vitória, vai circular na cor que você escolheu para a Vitória. Se for o do Felipe, vai escolher na cor que vocês escolheram para o Felipe, tá bom? Isso é o A. B. Até a 5ª jogada, quem está com mais pontos? Então, aí, depois que vocês circularem, vocês vão saber quem que está fazendo mais pontos e vai escrever aqui, a Vitória, o Felipe, tá? Quantos pontos são? É a Vitória com 3 pontos. É o Felipe com 5 pontos, tá bom? Aí vocês vão ter que contar que tem que circular para poder contar. 2. Na 6ª jogada, veja as fichas que Vitória e Felipe viraram. Vitória virou o 0, 1 e o 9 e Felipe o 7, 8, 7. Antes de vocês responderem aqui embaixo, gente, façam igual eu fiz aqui nessa parte aqui da correção. Eu coloquei na frente as possibilidades de formação de números com esses algarismos, tá?
Então, vocês vão lá e vocês coloquem quais são as possibilidades com 0, 1 e o 9 e o Felipe com 7, 8, 7, tá bom? E forma aqui na frente. Depois que vocês fizerem, coloca assim, quem marcará um ponto na sexta jogada? Quem vai marcar o ponto é quem fez o maior número, tá? Qual é o maior? Então, é como aqui, né? Ganhou ponto quem fez o maior número, tá? E por que que ele fez o maior número, certo? Você vai dizer por quê. Porque ele formou o número tal, ok? 3. Usando 2, 7, 3, faça o que se pede. Aqui são outros algarismos. 2, 7, 3. Forme os 4 menores números possíveis sem repetir nenhum algarismo no mesmo número. Essa atividade 3, gente, é igual essa daqui, ó. Essa daqui e essa, tá? Então, primeira coisa que você vai ter que observar. Você vai ter que formar os menores. Então, qual é o menor número? É o 2. Então, você já sabe que os 4 números que você vai formar aqui com esses algarismos vai começar com 2. Os 4 números vão ter que começar com 2. Tá bom? Porque é o menor número. Ó, forme os 4 menores números possíveis. Depois B, escreva em ordem decrescente os números formados na item A. Então, os números que você formar aqui, você vai escrever na ordem decrescente. Só uma questão, gente. Aqui, eu tô pensando aqui, ó. Vão ser 2 com o número 2 e vão ser 2 com o número 3, tá? São os menores números, ó. Forme os 4 menores números possíveis. Não vai poder começar com 7, porque o 7 ele é o maior, então vai ter que ser com 2 e 3. Vão ser 2 com 2 e 2 com 3, ok? Depois você coloca em ordem decrescente. Então, tchauzinho, te vejo na próxima aula. Qualquer dúvida me chama. Beijo!